Mano, vocês gostam de me recomendar mangá bastante duvidosos, né? Eu tava aqui meio que à toa, fui ver os comentários das pessoas e acabei aí vendo um comentário interessante que foi que me recomendaram esse mangá aqui. Esse mangá conta uma história bastante esquisita que eu vou mostrar a vocês. É porque eu sou doente. E a história do protagonista já começa recanado. Nem mostra quem ele era no passado. Mas ele se vê no espelho, acha o garoto ali bonitão e fica se achando gostosão. E porque é loiro de olhos azuis, mas depois ele se espanta porque ele percebeu que reencanou. Aí ele pensa, eu tô sonhando, isso aqui deve ser só um sonho. Ele pega uma faca aleatória e acaba cortando seu próprio dedo, saindo 1 quilo de sangue. Claro que ele entra em pânico porque ele furou o próprio dedo e ele vê que isso é real. Tanto que ele sabe o desfecho desse protagonista que ele entrou, que nem é protagonista, é um vilão, que acaba virando morador de rua. Isso faz ele ficar frustrado e até mesmo triste, pensando como ele vai resolver esse problema desse vilão que ele possuiu o corpo. Aparece a empregada desse vilão, que se chama Ann. E a Ann foi lá pra falar com o protagonista pra ver se ele quer alguma coisa. Ele fala que não precisa de nada. Mas mesmo assim ela fica encarando, pensando que ele tá muito estranho. Só que ele pede um remédio pra poder estacar o sangue que está no dedo dele. Talvez saia 1 quilo de sangue daqueles. E ela dá o remédio dele, é uma chupada no dedo dele. Mas o protagonista acaba se assustando. Também eu me assustaria com isso aí. A garota do nada que chupa o dedo do cara. E ela depois fala, por favor, não se machuque mais. E ele fala, ok. E por que porra ela se veste igual uma garota de programa? Os ricaços nesse mundo aí gostam de certos fetiches. Mas o protagonista adora isso, ele ama. E há tanto que ele age igual uma criancinha empolgado. Mas quanto a Ann, ela fala que ele está muito diferente do normal dali. Depois ele começa a pensar o que ele vai fazer sobre essa cerimônia de maior idade, que logo vai ser amanhã. Isso meio que assusta o protagonista porque ele vai ter que resolver esse problema rápido e ligeiro. E começa a rezar por vários deuses, como monge, deus, vovô ou sei lá o que mais. Mas ele acaba aceitando, na onde ele pensa a acabar implorando para a vida dele por ela, tipo beijar os pés dela, da protagonista. E é isso que ele pretendia fazer mesmo. Só que ele não fez isso porque caiu um livro na cabeça dele, onde ele acaba vendo aquele livro e logo ele fala, é o hack que eu precisava. E com esse hack, ele fica muito feliz e pensa mudar a história totalmente. Ele pensa que vai ser um Red Pill agora. Só que quando ele abre, ele viu que vai ser um beta, porque o livro tá em branco. Ele tenta virar o livro, mas ainda continua em branco. Então ele fala, que porra de livro é esse? Mas ele acaba deixando uma gota de sangue cair dentro desse livro, na onde ele bebe o sangue dele e ela consegue despertar uma aura muito preta. Eu já ficaria com medo. E começa a mostrar o futuro, na onde ele está todo acorrentado. Logo pensava que eu tava nos 50 tons de cinza, eu ia ver o Christian Grey. Ele acaba abrindo os olhos, mas na verdade tá uma garota maluca. É uma Tundane ou Yoderi. E ela fala, você sempre será meu, ninguém vai mexer com você. Se alguém mexer, vai morrer. E assim ele desperta. Aí ele viu que viu o futuro e pensa que vai ter que mudar aquilo. Então ele vai olhar o livro de novo. Só que ele acaba se assustando porque o que tá no livro é um aviso para ele não mudar o destino. Senão ele vai ter aquele destino de merda lá que ele viu do futuro. E assim meio que ele não quer mudar porque ele tem preocupação de morar na rua. Mas ele teve uma ideia com isso. Porque ele viu que o protagonista, ou pelo menos esse vilão, ele não morre. Sim, o Mo, ele não morre, o Mo. Ele só vira um morador de rua. Então se ele fazer alguma coisa tipo um pé de meia, ele vai conseguir se virar. E é exatamente isso que ele acaba decidindo fazer. Na hora ele vai falar com a mãe dele, o pai dele, que são 2 duques. E ele é bastante mimado para eles dois. Então, era por essa razão que o vilão é um bestão e um beta. E aliás, ele também tá marcado para casar com uma princesa de gelo, que não é algo que eles queriam casar. É meio que político aqui. E na mente dele ele fala, eu irei mudar o seu destino. Quando ele tá andando pensando o que vai fazer, ele acaba trombando com uma empregada, na onde ele tenta ajudar ela, só que ela vê que é o jovem mestre e acaba se assustando e tenta limpar ele. Só que ela logo pensa que ele vai bater nela, então ela fala, não me bate por favor. Só que não, ele foi ajudar ela. Além disso, ele vê que ela tá com febre, acaba abraçando ela para ter a garantia para ver se ela tá doente. Ela fala, poderia me soltar por favor? Só que a Ann vê isso e acaba falando que precisa dela para ajudar com as coisas. Ele fala que não, porque ela vai descansar. E a Ann fala que precisa de cada pessoa para ajudar com o evento. Ele fala, procura outras pessoas, que agora ela vai descansar. Depois disso ele vai procurar o amuleto dele, que é um documento para poder ir para os mercados negros. Ele acaba encontrando e assim ele vai para o mercado negro, que é uma loja onde vende veneno, que ela quer vender um veneno bastante duvidoso de aroma. Ele fala que não quer, que ele quer um veneno para fazer ela dormir. Mas
Mas acaba chegando uma garota misteriosa, que para mim não é misteriosa, tá na cara que isso aí é a Anne. E ela pede o mesmo remédio que o próprio protagonista tá pedindo, que é um veneninho pra fazer mulher desmaiar, ou conhecido como Dome de Cinderela. O protagonista vai pagar com um cartão, um break. A mulher já viu que ele é rico, acaba dando até um de brinde, que é um outro tipo de aroma, aquela que eu queria dar no início. E ela fala que é pra combinar os dois, porque vai ficar bem melhorzinho se for combinado. Além disso, ela quer também vender informações importantes por um preço bem carinho. O protagonista fala que não vai servir pra porra de nada, então ele vai embora. Aí ela pega, tira a máscara e ela fala: para quem eu vou vender essas informações? Depois disso, no evento, tem um carinha que é também um duquês querendo apresentar a filha dele para o duque. Só que ela fica com medo e sai correndo, porque o duque é conhecido como taradão. Ele sabe disso também, porque o cara que ele possuiu o corpo era um escroto. Tanto que as garotas só ficam olhando ele bastante feio. Depois disso, parece a princesa, que ele foi combinado para casar. E a princesa vai conversar com o Mon. E ele fala: você está uma cantadora hoje. Ela acaba falando: sério? Obrigado pelo elogio. E acaba agradecendo ele e chamando a atenção dele. E ele chama ela para um banquete que vai ter daqui mais tarde. E ela acaba agradecendo de novo. E ele fala: você tá um pouco diferente do normal. Ela fala: oxe, porque eu só tô sendo educado. Mas acaba aparecendo a protagonista dessa obra, que devia ser, né? O protagonista acaba encarando ela, falando: é ela que vai me entregar. Onde ela está com outra garota. E ela acaba falando como tem passado. Ele ia falar que estava passando bem, só que o outro doido aí acaba gritando, xingando ela. Ela acaba fechando a boca dele e ele fala: ah, eu tô passando bem. E você? Ela acaba pegando, falando: oxe, você? Ele também ia cumprimentar a outra garotinha que tá no lado dela. Só que ela acaba batendo na mão dele, falando que não é pra chegar perto dela. E se chegar, ele tá morto. E acaba vazando dali. Depois disso, ele quer começar os seus planos quando ela chegou. Quando ele vai falar com a princesa Cícia. E acaba convidando ela pra dançar. Ela acaba até aceitando e os dois dançam. Ela fala: você tá tão diferente hoje. E ele fala: assim, eu penso que você tá chamando eu de nobre. Depois ele chama ela aí para o quarto dele, dizendo que tem um assunto muito importante para falar com ela. E ele chega no ouvido dela e fala: tô zoando. Na verdade ele fala que quer cancelar o casamento arranjado deles dois. Ela logo fala que quer conversar com ele sobre esse assunto. Tanto que ela diz: onde fica seu quarto? Eu quero ir lá agora. Até o protagonista fica surpreso com quanto ela quer ir cancelar esse casamento. Aí ela puxa ele para o quarto do protagonista. Tudo isso para cancelar o casamento dele. Enquanto isso, duas empregadas esquisitas ficam só encarando, falando que tá a hora da ação. Elas estão planejando uma coisa ruim contra a princesa. Enquanto no quarto do protagonista, do Mon, ele quer dar vinho a ela, só que ela fala que não bebe. Isso faz o protagonista ficar bem preocupado, porque ele queria drogar ela para deixar a história fiel, como o livro falou. Então ele pergunta o que ela gosta. Ela fala que quer tomar um chá e ele acaba dando um chá preto para ela. Ele consegue botar aquele veneno, só que eu não consegui entender porque tava com outro veneno na mão dele. Só que ela aparece lá assustando ele acaba botando as mãos para trás. Ele nem sequer virigou, mas a bebida acaba caindo nos dois. E além disso, a outra bebida também cai. Tem um momento que ela até desconfia que ele colocou alguma coisa na bebida, só que ele fala que não faria isso. E ele ia beber o dele, só que ela acaba tomando um dele pensando que o dele tá mais de boa. Então ela toma um dele e acaba passando mal. E assim meio que ela desmaia, falando: seu. E ele fala: pra garantir eu coloquei nos dois mesmo. E assim ele tira a roupa pra poder conseguir a fama de molestador. Só que a heroína tá demorando muito pra chegar ali. Ele começa a pensar: o que diabos aconteceu com ela? Porque ela devia já ter parecido. E ele começa a lembrar que ela tem a roupa sujada e vai diretamente limpar essa roupa. Não onde pega ele no fraga com a princesa. É pelo menos isso a história original. Só que o lesado acaba lembrando uma coisa: que quem acaba sujando a roupa da heroína é aquela empregada que estava com febre. E justamente ela sujou porque estava doente. E como ele tirou ela de ação, não tem empregada. Então ele diz: não pode ser isso. Quer dizer o quê? Que a história foi mudada. Só que a questão é que a princesa acaba acordando quando isso ele tá pisando ali no momento. E ele acaba sendo pego, mano. E ela tá totalmente maluca. E você pensa: ela vai matar ele por ter cometido esse crime. Agora seja, ela tá totalmente apaixonado, digamos assim, por causa que aquilo remédio que ele passou era Afrodite ou algo do tipo, que dá mais ter, se é o que vocês me entendem. Ainda ela larga um beijão na boca dele. Enquanto a heroína, ela tá indo limpar a roupa. Sim, ela teve a roupa suja, mas não foi com aquela menina com febre, foi com a amiga dela que tava no lado que melou com o bolo. E ela tava indo diretamente para aquele canto que pegaria eles dois no fraga. A questão aqui é que ela é impedida pela ela impede ela e diz que tá com
com a roupa suja, então ela acaba limpando ali com a magia. Além disso, ela oferece doce, dizendo, ó, tem doces no local ali. Ela fica muito feliz e vai lá comer doce. E assim ela acaba indo embora. Enquanto isso, uma empregada do mal está ali querendo matar a princesa, que tá só esperando a hora certa para ceifar a vida da princesa. Depois de muita luta, ele consegue escapar dela, onde ele não conseguiu fazer nada com ela de mal. Ele até fica feliz por isso, mas porém, ela já não fica feliz, ela já ameaça de matar ele mesmo ali. Ele fala que é muito apaixonado por ela, por isso que ele fez isso com ela. Só que ela quase dissipou a cabeça dele, porque ela nem queria nem saber disso. Ela fala que ele é muito insuportável, não sabe por que ele faz esse tipo de coisa. Começa a chorar, dizendo que se ele gostasse dela mesmo, não era para ele ter feito isso com ela. E manda ele calar a boca e se ajoelhar para poder ser executado ali mesmo. Só que alguém acaba batendo na porta, onde ela acaba pegando pelo pescoço e mandando falar que tem gente que tá culpado. Só que ele fala que ali é uma prova de som, só o lado de dentro dá pra ouvir. Então ele tem que ir lá pra falar que tem gente ali e mandar as pessoas ir embora. Só que é uma empregada querendo dar uns biscoitos e chá. Ele manda entrar e dizer que bota ali naquele local. Só que ele logo vê que nunca viu essa empregada no momento. E assim meio que ela parte já pra agressão, que é uma assassina que tenta matar a princesa Cicia. A Cicia consegue se defender muito bem, por incrível que pareça. E ela pergunta a ela, quem foi que enviou você para me matar? Ela responde que não vai dizer. Além disso, a princesa fala que vai tirar essa informação a pulso dela. Ela fala, pode tentar, até porque eu já consegui te segurar bastante tempo. Onde a amiga dela usa um selo de poder para poder prender ela naquele momento ali. Onde ela aproveita para usar um equipamento que pode ser ela poderes, que acaba sendo os poderes da Cicia. E depois ela acaba atacando a Cicia. Onde a Cicia usa aquela faca lá do início do protagonista para poder se defender. E ela até acha interessante que ela conseguiu se defender dos golpes dela. Onde ela conseguiu evitar os golpes fatais. Tipo, ela foi ferida, mas não atingiu nenhum ponto fraco dela. Então ela aproveita para espancar na porrada mesmo. Só para torturar ela mesmo, já que ela não tem nenhum poder. E depois, quando ela ia finalizar ela, o próprio protagonista pula para cima para se sacrificar. Exato, o protagonista acaba se sacrificando pela Cicia. Ele chega a falar também que uma das empregadas que também tava tentando matar ela, falou para ele vazar dali. Ela tava dando permissão para vazar porque o objetivo delas era matar a Cicia. Só que ele acabou se negando porque queria salvar a Cicia. Então ele meio que paulou para sacrificar e ele disse que valeu muito a pena a salvá-la. Nesse momento ela também aproveita a chance para matar a garota empregada, onde ela consegue finalizar ela bem rápido. E depois disso a Cicia vai falar com o protagonista que tá morrendo ali no chão. Ela fala, qual é o seu último desejo para me falar pros seus pais? Ele fala que não vai falar mais nada, só vai pedir desculpa, que não quer ter feito aquilo, só que ele não sabe como agir. Ela fala, Moncabel, que é o nome dele. Tipo, ela começa a sentir sentimento por ele. Então, ela pega e congela o ferimento dele para conseguir impedir o sacramento, para ele conseguir sobreviver. E nisso, ele fica no mundo espiritual, onde ele pensa que vai arrecadar de novo. Só que aparece uma sombra preta, onde é o livro falando o que a pontuação dele, e fala que ele tem que continuar lutando, como o Moncabel. Enquanto aquela empregada que queria que ele fugisse, acabou fugindo, ela mesmo, só que ela acaba encontrando uma pessoa, que é o pai do Mon, que é muito poderoso. Ele diz que vai pegar ela para tentar descobrir todas as informações, incluindo porque ela machucou o filho dele, lascando com ela bonito. E assim eu vou acabar essa parte. Se o vídeo fazer sucesso, eu faço a parte 2. Então comente bastante e fale se vocês querem uma parte 2. E além disso, dê like.